Alex, meu marido não sabe escutar. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Essa foi a pergunta realizada lá no meu grupo no Telegram. Inclusive, se você não faz parte ainda, aqui no link do vídeo ou na descrição do Instagram, você vai ter acesso gratuito ao meu Telegram com dicas diárias aí sobre relacionamento afetivo, autoestima, relacionamento conjugal. Bom, essa pergunta merece, claro, uma boa resposta, porque é algo que eu costumo ver frequentemente dentro dos atendimentos terapêuticos, dos aconselhamentos, as pessoas reclamando, né? Tanto homem quanto mulher, mais mulheres, reclamando exatamente isso. Meu marido, meu namorado, meu noivo não me escuta, ele não sabe escutar. Aqui no caso ela fala, ele não sabe escutar. Bom, primeiro ponto que nós temos que entender aqui é que falta inteligência emocional dentro do relacionamento. Tá? Quando eu digo inteligência emocional dentro do relacionamento, inteligência emocional não é só apenas você lidar com a sua emoção e com a emoção do outro, mas é também a forma como você se comunica, a forma como você se expressa para com o outro e, claro, o outro com você. Então é muito importante nesse primeiro momento entender como é que está a inteligência emocional do casal no relacionamento, tá? Isso é algo muito importante. O outro ponto que eu anotei aqui, que é muito importante que a gente fique de olho, são com as críticas que você faz. E aqui eu estou colocando, vou colocar algo que não é uma regra, mas é algo que eu vejo muito comumente quando eu vou lidar com casais, que é o quê? O casal, o marido no caso, ele deixa de escutar, ele não está escutando mais, a esposa fala com ele, parece que entra por um vídeo e sai pelo outro. Ele, se você pergunta, ele nem se lembra de ela conversando com ele. Bom, uma das hipóteses é normalmente o quê? Existe tanta crítica da parte contrária, ou seja, nesse caso que nós estamos falando da esposa, pode ter tanta crítica há tanto tempo, que naturalmente o outro, a outra parte, o marido, ele acaba fechando os ouvidos para isso. Ou seja, é sempre enaltecido tanto o ponto negativo, que quando é falado algo positivo ou é pedido alguma coisa, simplesmente é ignorado. É um mecanismo automático, muitas vezes inconsciente. Ou seja, não é porque o marido fala, nem vou ouvir o que ela está falando. Não, ele simplesmente não escuta. Pode ser também uma questão de amadurecimento, pode ser também que ele tenha visto isso dos pais dele, ou seja, o pai nunca ouvia a mãe, enfim, um relacionamento mais tóxico, não no sentido abusivo, mas um relacionamento mais tóxico, onde não havia respeito. Pode ser uma falha de hierarquia. O que é a falha de hierarquia? Quando a gente está falando de um relacionamento afetivo, ambos são iguais. E se de repente o marido, no caso, ele está se sentindo superior porque ele provém a casa, ou porque ele se sente o pai da esposa, o que ocorre? Naturalmente ele não vai escutar o que vem de baixo. Ele não vai dar essa atenção, tá? Ou pode ser também, tá? Entre muitas outras coisas pode ser, eu estou citando algumas aqui mais comuns, pode ser a falta de prioridade, ou seja, a falta de prioridade não, perdão, a prioridade no lugar errado. O que quer dizer isso? Quando nós começamos um relacionamento, e fica comigo até o final, porque isso vai fazer muito sentido para você. Inclusive, se você ainda não curtiu, já deixa o seu like, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quanto mais você curte, mais o IGTV, o Instagram e o YouTube divulgam esse vídeo para outras pessoas que estão buscando o mesmo conteúdo para poderem se beneficiar, tá bom? Então já deixa o seu like aí para mim que vai valer muito a pena e vai me ajudar muito aqui no canal. O que eu estava falando sobre prioridade. O que acontece, isso aconteceu comigo, como eu citei anteriormente, quando nós entramos num relacionamento afetivo, nós somos iguais, exatamente iguais. Nenhum é maior, outro é menor, superior, nada disso. Somos iguais, como adultos, homem e mulher, adultos. Alex, isso também se equivale vale para um relacionamento homoafetivo? Claro que vale. Claro que vale. Então o que nós temos que entender é o seguinte, nós somos iguais. Quando nós estamos num relacionamento e nós quebramos esse nível de hierarquia, nós podemos ter uma falha aí na comunicação, uma grande falha na comunicação. Lembrando que a comunicação, ou seja, a falha de comunicação é um dos principais motivos para desgastes, separações, divórcios dentro do relacionamento. Inclusive não, é a mais simples, só que é a que mais tem falha, é a falta de comunicação, tá? Quando você casou, e aí você está construindo a sua casa, você está construindo a sua vida junto com o seu parceiro, com a sua parceira, vem os filhos, e é o trabalho, promoções, o que acontece? Você acaba tirando a prioridade, isso pode ocorrer de forma natural, você tira o foco
do seu casamento e bota o foco em outras coisas que são importantes para manter tudo isso aqui. Até aí, perfeito. O que não pode se mudar é a prioridade. Eu posso ter foco aqui. Eu posso me focar no trabalho, porque de repente esse momento o meu trabalho exige mais de mim. Eu posso me focar nas crianças, porque de repente nesse momento as crianças exigem mais de mim. Mas eu não posso perder a prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade é o meu cônjuge. Se eu não estiver bem com a minha prioridade, fatalmente esse relacionamento vai desgastar, vai definhar. Então, por mais que a sua vida profissional, a sua vida como mãe, pai aí com os filhos, a sua vida, enfim, a sua vida pessoal, ela seja atribulada, a partir do momento que você entra no relacionamento, a prioridade dos dois tem que ser ambos, ou seja, a minha tem que ser com a minha esposa, da minha esposa tem que ser comigo. Isso não quer dizer que eu não vou focar em outras coisas, que eu não vou olhar para outras coisas. Mas eu tenho que manter essa prioridade. É muito comum nos relacionamentos, quando o casal se casa, ele realmente se casa e aí vem os filhos, que o sexo diminui absurdamente, a intimidade diminui, a comunicação diminui, entram naquela rotina e fica aquela história, a gente é muito amigo, a gente conversa muito. Mas, gente, isso vai definhar, isso vai acabar desgastando a médio e longo prazo o casamento, o relacionamento. Por quê? Porque saiu da prioridade. A prioridade está o trabalho, a prioridade está os filhos. Mas, Alex, tudo bem, eu entendo o trabalho, mas você está falando que a gente não tem que dar prioridade para os filhos? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o casal veio primeiro, os filhos vieram depois. Então, sim, a prioridade é o casal. É ele, é o meu cônjuge que eu tenho que dar prioridade. Mas não quer dizer que eu não tenha que dar a máxima atenção para os meus filhos quando eles precisam, para o meu trabalho, se for necessário, e assim por diante. Eu tenho que ter muito bem claro na minha mente que, independente do foco, da força que eu esteja atribuindo a algo fora do meu cônjuge, do meu casamento, o meu casamento é a prioridade. Por quê? Porque o casamento é a base para um relacionamento com os filhos de forma saudável, é a base para um trabalho mais produtivo, é a base para uma saúde mais produtiva. Repara, se você está passando por isso ou conhece alguém que passa por isso, que está com uma crise muito grande dentro do relacionamento, o trabalho vai perder a sua produtividade, já não vai ter sexo provavelmente. A relação com os filhos piora, porque a pessoa já não consegue ter paciência. Ou então ela até dá um foco maior para os filhos, mas como um super refúgio para se livrar daquele peso, para se livrar daquele momento, ou então apenas para afogar as suas mágoas, afogar o seu momento de tristeza com o cônjuge. Então é muito importante a gente entender isso. O relacionamento tem sua prioridade. Nós temos que dar prioridade para o relacionamento sempre, lembrando que existem momentos que a gente vai ter que dar foco para outras coisas, mas a prioridade é o relacionamento. Outra coisa também que é muito importante, cuidado com as críticas exageradas. Muitas vezes você que está reclamando que o outro ele não está escutando, é justamente porque as críticas, você enaltece tanto o lado negativo que acaba prejudicando a comunicação e ele simplesmente ignora, tá? Outro ponto que é muito importante. Como que você está se comunicando? Como que você está se comunicando? Porque muitas vezes você acredita que está se comunicando de uma forma clara, mas na verdade o que você está exigindo do outro é que ele leia a sua mente. Às vezes você fala assim, nossa senhora, aquele suco é tão gostoso, e a pessoa do lado fala assim, é verdade, é um suco muito gostoso. E aí você está esperando que ele fale o quê? Olha, você não vai pegar o suco para mim? Eu quero o suco, morrendo de sede. Claro que a gente pode ter o bom senso de a pessoa falar isso do nada, enfim, depende do contexto, e você falar, é verdade, você está com sede, você quer que eu pegue um suco? Mas às vezes a pessoa que está do outro lado não tem essa compreensão, não tem essa visão, não tem essa noção de comunicação. Então muitas vezes a forma como você se comunica não é a forma como o outro se comunica. Inclusive em algum lugar aqui, se você estiver no YouTube, vai aparecer um card para você ver as 5 linguagens do amor, um vídeo muito bacana que eu explico as 5 linguagens, tanto você manifestar o seu amor, manifestar aquilo que você fala, como também a forma como você ouve e, claro, o seu cônjuge também. Então, a forma como você está se comunicando também vai determinar a forma como o outro está escutando. Às vezes o outro não tem problema nenhum com você, às vezes até a prioridade dele é você, como eu falei. Ele está com a prioridade certa, ele está olhando para o casamento, ele foca em tudo, mas ele está com prioridade em você. Mas simplesmente a forma como você está comunicando pode ser com que ele não esteja percebendo. E se você perguntar para ele, o que já aconteceu várias vezes em atendimento com casais, é que o outro, mas eu não sabia que estava acontecendo isso, eu não percebi, porque para mim estava tudo em ordem.
Isso não quer dizer que o outro gosta menos, apenas quer dizer que a visão, o ponto de vista dele é contrário, é diferente do seu ponto de vista. Lembre-se, o que é certo para você muitas vezes não é certo para o outro, então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, tá? Além de tudo que eu falei até agora nesse vídeo, eu coloquei mais algumas coisas que são extremamente importantes para você lidar com uma situação como essa, de caso, né, como a pessoa fez aqui a pergunta, o meu marido não sabe escutar, tá? E o primeiro, além de tudo isso, é conversar com ele. Precisa nesse momento de uma conversa franca, de uma conversa direta, de uma conversa objetiva. Só que essa conversa não tem que ter crítica, não tem que ter apontar de dedos, não tem que ter julgamento. Olha, vamos sentar para conversar. Porra, olha o que você está fazendo, porque eu falo, você não me escuta. Não, não é assim. Tem que ter bom senso, tem que ter delicadeza, tem que ter estratégia para ter esse tipo de conversa. Normalmente, se a relação já está desse jeito, é muito provável que quando você sente para conversar com as armas em punho e ele também com as armas em punho. Porque, ó, lá já vem bomba. Quer conversar? Já vem bomba. Não. Para, sente, conversa. Você está bem para conversar? Eu tô bem, tá tranquilo? Posso falar? Pode. Você, aí eu tô falando para você que está me vendo agora. Você está bem para conversar? Porque isso é um ponto crucial. Ambos têm que estar num momento muito bom para ter essa conversa. É claro que você não pode ficar adiando, mas tem que estar num momento muito bom. E aí a conversa começa. Olha, eu vou falar, eu vou dar os meus pontos de vista, o que está acontecendo, e depois você fala, tá? Por que eu estou falando isso? Para evitar o interrompimento. Não interrompa o outro para que o outro também não te interrompa. E aí você lista. Olha, eu venho fazendo isso. Eu estou me sentindo desta forma. Eu estou sentindo que você não está me dando essa atenção. Eu estou percebendo que você não me escuta. Eu faço tal coisa e você não percebe. Eu falo com você e você esquece. Enfim, esse tipo de situação é uma situação muito comum, mas que precisa ter esse diálogo. Colocar preto no branco. E aí depois que você terminar de falar, você fala, agora você pode falar. Pode falar qual que é a sua impressão, qual que é o seu ponto de vista e deixe o outro falar sem interromper ele. Não interrompa. Deixe a comunicação fluir. E a partir dos dois terem colocado o seu ponto de vista, aí sim vocês vão começar um diálogo mais saudável, vão construir novos acordos para poder lidar com essa situação, tá? Outra coisa, quando você for ter esse tipo de conversa, lembra que eu falei no início? É se colocar no mesmo nível. Você não está conversando com uma pessoa imatura, você não está conversando com uma criança, você não está conversando com um adolescente. Ah, mas ele é muito imaturo, mas trate ele como adulto. Ele tem mais de 18 anos? É um adulto, então trate-o como adulto. Não trate nem como pai, nem como mãe. Trate como um adulto que convive junto com você. Isso é extremamente importante, além de você dar força para o outro, você reconhecer essa força no outro, que é muito importante também, tá? Logo depois de tudo isso, o que precisa ser feito? Vamos supor que o outro, depois da conversa, o outro ainda tem uma reação contrária. Ele está resistente. Então está no momento de você confrontar de uma forma um pouquinho mais enérgica. E o que é isso? Olha, meu querido, minha querida, se você não mudar essa postura, se você não buscar também compreender o que eu estou sentindo, o que eu estou recebendo de informação daí para cá, esse relacionamento não vai para frente. A gente vai acabar morrendo, esse relacionamento vai acabar morrendo. E não é isso que eu quero para mim. Porque se for isso, se for para ser assim sempre, então eu prefiro não continuar. Difícil, complicado mas às vezes a gente precisa se posicionar determinando. Porque eu tenho certeza que você não entra num relacionamento para ser infeliz. E se o relacionamento começa a entrar numa infelicidade, um desgaste muito grande, é claro que tem tudo para poder ser reconstruído. Mas não pode se manter nessa ladeira abaixo, porque senão ambos vão ser infelizes, ambos vão estar perdendo um ou outro, e claro, o relacionamento vai morrer em algum momento, tá? Essas foram as dicas que eu deixei aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira que eu comente com relação a relacionamento afetivo ou familiar, manda para mim no direct, manda no WhatsApp, os links estão aqui no vídeo ou então estão na descrição do meu Instagram. Seu nome é preservado, tá? E eu espero realmente que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, curta esse vídeo e compartilhe. Claro, deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo. Um beijo enorme no coração, que Deus abençoe. Até mais.